da nação hebraica. 6 Maimônides, em seu livro Os 613 Mandamentos, ensina com relação ao terceiro mandamento, amar a Deus, que se deve fazer com que o Eterno seja amado pelos homens como foi feito pelo pai Abraão. 7 Segundo uma tradição judaica, Abraão era o guardião da Torá inteira, incluindo até mesmo os acréscimos rabínicos. Nota 1. Antes mesmo de ser revelada por Deus. 4 O Islão também considera a existência e a relevância de Abraão, com o nome de Ibrahim, como sendo o ancestral dos árabes, através de Ishael. A tradição judaica também aponta que o patriarca teria vivido entre 1812 a.C. e 1637 a.C., 175 anos. O judaísmo, o cristianismo e o islão são por vezes agrupados sob a designação de religiões abraâmicas, numa referência à sua descendência comum de Abraão. Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. E, considerando que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio, Abraão poderia ter conhecido seu ancestral e também a Sem. O nome original de Abraão era Abrão. Abram vem do termo judaico Ibrim, que significa excelso pai. Abraão era o primeiro dos patriarcas bíblicos. Mais tarde, respondeu pelo nome de Abraão, Ibrahim, em árabe, em hebraico, o que significa pai de muitos, ver Gênesis 17h05. O nome era um nome comum de pessoas entre os amoritas, na forma Bamron. 8 A história de Abraão começa quando o patriarca deixa a terra de sua família na cidade de Ur dos Caldeus e segue em direção a Canaã. A partir daí, aconteceram diversas histórias mais ou menos conectadas envolvendo Abraão, sua esposa e meia-irmã Saranove, seu sobrinho Ló, sempre realçando a nobreza e a sua obediência a Deus. Os episódios mais emblemáticos da narrativa são aqueles que contam de como Abraão se sujeitou ao rei do Egito, que tomou sua mulher como esposa, para salvá-la de qualquer punição. O segundo episódio marcante da vida de Abraão ocorreu em sua velhice. Sara, já idosa, ainda não havia lhe dado um filho. Seu primeiro filho Ismael era filho de uma concubina, Agar, quando Deus teria lhe concedido esta graça, e assim nasceu Isaque, ou Isaque, a quem Abraão mais amou. Porém, quando Isaque era ainda criança, Deus chamou Abraão e pediu que ele trouxesse seu filho ao alto de um monte chamado de Moriá, informando a ele, no meio do caminho, que gostaria que o velho patriarca o sacrificasse, para mostrar seu amor por ele. Mesmo sendo Isaque o filho amado que tanto desejara por toda a vida, Abraão não relutou em sacar uma adaga e posicioná-la sobre o pescoço de seu filho. Deus então mandou um anjo para segurar o punho de Abraão, dizendo estar satisfeito com a obediência de Abraão. Em recompensa, Deus poupou seu filho, e prometeu que sua linhagem produziria uma nação numerosa que governaria toda a terra por onde Abraão havia caminhado em vida, Canaã, propriamente dita. Narrativa bíblica. Abraão é citado no livro de Gênesis como a 9ª geração de Sem, o qual foi um dos filhos do patriarca Noé que tinha sobrevivido às águas do dilúvio. Segundo a Bíblia, a mais provável procedência de Abraão seria a cidade de Ur dos Caldeus, situada no sul da Mesopotâmia, onde seus irmãos também teriam nascido. O final do capítulo 11 do primeiro livro da Torá, ao descrever a genealogia do patriarca hebreu, assim informa, mencionando o nome anterior de Abraão. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Gênesis 11, 27, 28, 11. O livro dos Jubileus, considerado como uma obra apócrifa entre os judeus e cristãos, diz que Abraão, já aos 14 anos de idade, quando ainda residia em Ur dos Caldeus com sua família, teria começado a compreender que os homens da terra haviam se corrompido com a idolatria adorando as imagens de escultura. Então Abraão não aceitou mais adorar ídolos com o seu pai Tera e começou a orar a Deus, pedindo-lhe que conservasse a sua alma pura do erro dos filhos dos homens e também a de seus descendentes. Diz também o livro de Jubileus, no seu capítulo 12h10, que Abraão casou-se com Sara, sua meia-irmã, noves no ano 49 de sua vida. E, quando o patriarca estava com 60 anos, ocorreu a morte trágica de seu irmão Arã, o pai de Ló. Prossegue o texto bíblico informando que Terá, o pai de Abraão, após a morte de Arã, teria tomado sua família e organizado uma expedição para fixar-se em Canaã. Contudo, ao chegar numa localidade que veio a receber o mesmo nome do filho morto,
Terá permaneceu ali onde morreu com a idade de 205 anos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Gênesis 11, 31, 32, 12. Segundo a Bíblia, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão recebeu uma promessa divina para deixar a sua terra e a de sua família. Tal chamado de Deus pode ter ocorrido quando Abraão já se encontrava com sua família em Harã. Estevão, em seu discurso registrado no livro bíblico de Atos, informa que Deus apareceu a Abraão ainda na Mesopotâmia, e depois novamente em Harã, após Terá já ter morrido. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai morreu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. 2:4, 13. Viagem para Harã. Há suposições de que Abraão anuiu nesta jornada em direção a Salém, mas teria sido seu irmão Naor, o qual não tinha conhecimento dos ensinamentos de Melquisedeque, que os persuadiu a ficar em Harã. No entanto, sabe-se que Harã, na antiguidade, foi um importante ponto de passagem para as caravanas do Oriente Próximo. E talvez a prosperidade do local tenha motivado a fixação da família de Abraão neste local em que acredita-se que o clã deveria abastecer o povoado com seus rebanhos. É provável que, em Harã, Abraão tenha recebido talvez um segundo chamado divino para deixar a terra de sua família e se estabelecer na terra que Deus lhe indicaria. Nesta passagem, logo no começo do capítulo 12 de Gênesis, Deus anuncia diretamente ao patriarca bíblico que ele se tornaria uma grande nação e não há nenhuma menção expressa de que a terra prometida seria Canaã, muito embora esta teria sido o destino que o seu pai teria buscado e veio a ser confirmado posteriormente. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12, 1, 2, 14. Todavia, é provável que devido à profecia proferida por Noé, quando castigou Acã dizendo que Canaã seria escravo de Sem, existisse a ideia de que Abraão deveria seguir em direção a Canaã, Gênesis 9, 25 e 27. Até mesmo porque no verso 31 do capítulo 11 de Gênesis diz que Terá e sua família deixaram Ur destinados a chegar em Canaã.